Diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oremos. Senhor bom Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu nos deste esta palavra que é santa, que nos ensina tanto a respeito da Tua glória, do Teu ser, da Tua misericórdia, mas também, Senhor, do Teu propósito para a Tua igreja. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, na sua infinita bondade, nos dá a alegria de poder estudar esta palavra, de ouvir a proclamação desta palavra. E sabemos, ó Deus, que proclamar a Tua palavra é um ofício que só pode ser realizado debaixo da Tua graça e da Tua infinita misericórdia. E é nela, Senhor, que nos fiamos e suplicamos que o Senhor possa então fazer uso da exposição da Tua palavra nesta manhã e ensinar a Tua igreja, consolar, exortar, que Tu possa, Senhor, realizar tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor quer por meio da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Suplicamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos. Amém. Em 25 de junho de 1967, o mundo presenciou um feito inédito, que foi a primeira transmissão televisiva via satélite. Aproximadamente 350 milhões de pessoas em 26 países assistiram ao evento, que ofereceu a cada nação a oportunidade de exibir ao mundo algo representativo de sua cultura. E quando chegou a vez da Inglaterra, o que se viu não foi o famoso palácio ou as torres do parlamento, mas um grupo de músicos em um estúdio, os Beatles. E foi ali que estrearam uma das canções mais famosas de sua carreira, I Need Your Love. A música repetidamente se tornou um hino de uma geração que ansiava algo mais do que aquelas estruturas rígidas e normas opressivas ou instituições frias da sua época. Era o auge do movimento hippie, com seus ideais de amor livre, comunhão com a natureza, em uma busca intensa, embora desordenada, por uma unidade autêntica. Milhares de pessoas abandonaram as suas casas para viver em comunidades alternativas, tentando então reconstruir o que poderia ser um eco do Éden, mas sem a presença de Deus. Ou seja, um Éden, mas Deus está fora, né? A inversão aí, né? Deus expulsou os homens do Éden e os homens querem criar um Éden e expulsar Deus. O sonho era lindo, mas o resultado foi doloroso. Fragmentação, vício, desilusão. Aquela geração que queria amor e comunhão
estava buscando isso pelas vias erradas, sem santidade, sem verdade, sem Deus, e não encontraram aquilo que eles estavam procurando. Eis uma constatação profundamente relevante para nós. O coração humano anseia por comunhão. Desejamos viver juntos em paz, com vínculos profundos e sinceros. O ser humano anseia por unidade, mesmo quando eles buscam por caminhos desviados. Isso revela algo daquilo para qual nós fomos criados. O salmo que vamos considerar nesta manhã, o Salmo 133, é uma joia preciosa da palavra de Deus que fala diretamente a esse anseio. Mas ao contrário dos ideais românticos e ilusórios do século XX, ele nos mostra uma unidade que não é construída de baixo para cima, mas que desce do céu. O Salmo, então, nos convida a contemplar uma união que nasce do alto. Mas o que isso realmente significa? Como é que essa unidade se manifesta? E por que ela é tão essencial para a vida cristã? Essas são perguntas que devemos fazer ao adentrarmos neste salmo. O Salmo 133 está inserido em um conjunto de canções do saltério, chamado aí canções de degraus, né, ou cânticos de romagem, se a sua tradução aí for a mesma que eu estou usando. É um conjunto de canções bastante conhecida dentro do saltério, um bloco cuidadosamente estruturado, em que os salmos eram, segundo a tradição, que os salmos eram cantados pelo povo de Israel durante a sua peregrinação até Jerusalém. Não no momento que os salmos foram escritos, mas depois então, já com o saltério ali formado, o povo passa então a usá-los para cantar durante a sua peregrinação até Jerusalém. Daí então o nome degraus, porque era um cântico de subida ou um cântico de romagem, de romaria. Esses cânticos expressavam e expressam tanto o anseio quanto a alegria de subir à casa de Deus. O Salmo 133 ocupa a posição quase final dentro desta coletânea, ou seja, o salmista vai retratar então o povo já chegando às portas, sendo então o penúltimo salmo da série, que serve como ápice espiritual, um tema recorrente que acontece nas Escrituras Sagradas, não somente nos Salmos, que é a comunhão do povo de Deus reunido diante dele. Segundo a superscrição hebraica, este é um cântico de peregrinação de Davi. A autoria davídica tem respaldo na tradição bíblica e faz sentido se considerarmos o papel de Davi como aquele que unificou as tribos como rei e que estabeleceu Jerusalém como centro político e espiritual de Israel. Esse é o pano de fundo. E é importante porque o Salmo foi composto não em tempos... na verdade, o Salmo foi composto em tempo de estabilidade, não de tempo de estabilidade plena, mas de estabilidade, onde havia unidade. Porém, essa unidade não era plena porque estava sendo frequentemente ameaçada por disputas tribais, ciúmes, rebeldia. Então havia muitas tensões. Nós não sabemos a data exata deste salmo, contudo o seu uso litúrgico posterior
nas festas de peregrinação como Páscoa, Pentecostes, Festa do Tabernáculos, reforça então a sua função comunitária. Por isso que alguns vão dizer que este salmo também é um salmo comunitário. Ele era cantado enquanto as famílias inteiras, vindo de todas as tribos diferentes de Israel, se reunia em Jerusalém. Um salmo sapiencial, litúrgico, breve, mas profundamente simbólico. Seu estilo é altamente figurativo. Davi vai usar aqui várias figuras, como veremos aqui. Ele faz comparações poéticas para fundamentar a sua teologia. Além disso, é notável a construção poética do salmo, que é feita em forma de paralelismo e simetria. Um movimento descendente, o óleo sobre a cabeça até a barra das vestes, o orvalho alto até Sião. E temos aí que vai reforçando, então, essas figuras vai reforçando a ideia de que essa unidade não é produzida pela vontade humana, mas é derramada por Deus. Ele vai usar um verbo aqui, repeti-lo, um verbo hebraico, harad, que é descer, reforça então esse padrão. A unidade bíblica, para Davi, não é ocasional, nem construída por engenharias sociais. Ela é um presente que flui de Deus. Portanto, o Salmo 133 não é uma exaltação ingênua da convivência entre os irmãos, como queria John Lennon e seus amigos, seus companheiros, mas uma celebração teológica da comunhão do povo de Deus, reunido sob a aliança em torno da sua presença e sustentado pela graça. Agora que situamos o Salmo em seu pano de fundo literário, histórico e teológico, prossigamos então com a mensagem do Salmo. Em primeiro lugar, nós temos aí, o Salmo é bastante curto, né? Embora o sermão não vá ser tão curto assim, mas o Salmo é curto e temos aí o primeiro ponto, que é a excelência da unidade fraternal. Versículo 1. Vamos ler novamente. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Talvez nenhum outro versículo do Saltério seja tão conhecido e recitado como esse. Justamente por isso que ele corre o risco de se tornar inofensivo aos nossos ouvidos. A sua beleza poética é tão familiar que pode então nos levar a negligenciar a sua profundidade espiritual. De modo que eu peço que você ouça essas palavras com os ouvidos renovados, como se estivesse escutando pela primeira vez. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Davi começa com uma exclamação, traduzida aí por algumas traduções vai trazer eis, mas a expressão riné aqui é uma exclamação aqui que traz a ideia de prestar atenção. É como se ele estivesse dizendo assim: preste atenção, contemple algo extraordinário, porque não se trata de algo trivial, mas algo digno de admiração, de reverência e de louvor. E o que é esse objeto de tão intensa celebração? Ele vai dizer aí: é isto, que os irmãos vivam unidos, vivem em união. Os irmãos unidos. O salmista descreve essa realidade com duas palavras. A palavra tov, que traduzida aí por bom, e a palavra naharim, que é agradável. Duas palavras. Ambas palavras são importantes, mas distintas.
Bom, ou tov, ecoa o próprio relato da criação. Quando o Senhor, ao contemplar o que havia feito, declarou: e viu Deus que isto era bom. O próprio relato da criação. A unidade entre os irmãos, portanto, é uma expressão da ordem criacional, uma manifestação da vontade perfeita de Deus para o ser humano. Deus criou os seres humanos para viverem unidos. Não é apenas um ideal ético, é uma realidade que reflete o próprio caráter do Criador, que é um, em sua pluralidade. Ela não é apenas um ideal ético, mas é bom. Mas não é apenas boa, mas também é agradável. Uma palavra que comunica deleite, prazer, suavidade. Aqui reside uma verdade sutil, mas poderosa. Há muitas coisas na vida que são boas, mas não são agradáveis. Como certos remédios que curam, mas que têm um gosto amargo. Há também coisas agradáveis que não são boas. Prazeres que iludem, mas não edificam. Porém, Davi nos mostra algo que simultaneamente, e veja que coisa extraordinária, simultaneamente é bom e é agradável. A comunhão dos santos. Essa comunhão é fonte de alegria verdadeira para o coração e, ao mesmo tempo, é instrumento de edificação espiritual. E ainda que Deus derrame bênçãos individuais sobre cada um dos seus filhos, como nos recorda João, capítulo 1, versículo 16, porque todos nós temos recebido a sua plenitude, graça sobre graça. Ainda que isso seja verdade, há bênçãos que Ele ordena exclusivamente sobre a comunhão, sobre a unidade do seu povo reunido em harmonia. Essa mensagem é urgente para os nossos dias, que as pessoas falam tanto de desigrejados. Como se fosse possível ser crente sozinho. Essa doutrina, ela veio das profundezas do inferno, não das Escrituras. Bom e agradável é viverem unidos os irmãos em união. Mas o que exatamente significa essa expressão viverem unidos os irmãos? O verbo aqui que ele usa, que pode ser bem ser traduzido por habitar, sugere uma continuidade, uma permanência. Não se trata de encontros esporádicos. Isso é muito importante, porque não se trata apenas de ir para o templo e ter aquela comunhão, de encontros esporádicos. Não se trata disso, mas se trata de uma vida compartilhada, comprometida uma com a outra, na presença de Deus. É a antítese do isolamento moderno, do individualismo que diz, é cada um por si. Essa crítica, ou essa verdade aqui estabelecida, melhor dizer assim, ela é tanto para Israel, quanto para nós hoje. O Salmo 133, ainda que no contexto do Antigo Pacto, já apontava para uma vida comunitária que transcendia as tribos e as classes preferenciais. As tribos de Israel, estou me referindo. No Novo Pacto, isso ainda é muito mais profundo. Em Cristo, fomos feitos um só corpo ligados por um só Espírito. É o que Paulo afirma lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
A verdadeira unidade da igreja não é construída por afinidades naturais, mas por uma realidade sobrenatural, que é a habitação do Espírito Santo. Sim, haverá diferença entre nós. O salmista não está promovendo aqui uma uniformidade absoluta. Discordâncias surgirão e muitas vezes serão necessárias para o nosso crescimento. A unidade cristã não elimina as diferenças. Enquanto não chegarmos àquele estado de glorificados, no qual as nossas mentes serão plenamente santificadas, viveremos aqui em meio a tensões, a limitações. Mas mesmo aqui e agora, podemos viver em harmonia, porque já compartilhamos daquilo que é essencial. Por meio desse glorioso e extraordinário vínculo, somos capazes de suportar uns aos outros, desfrutarmos da companhia mútua, caminharmos juntos em direção da casa do Pai e no caminho do Pai. Como afirma um certo comentarista, fomos redimidos pelo mesmo Salvador, servimos ao mesmo Senhor, nutrimos as mesmas esperanças, aguardamos o mesmo céu e enfrentamos as mesmas provações, tentações, sofrimentos e partilhamos do mesmo consolo. Ou seja, também estamos unidos nos sofrimentos, nas angústias, nas tentações e também no consolo. Podemos viver em harmonia apesar das nossas diferenças, porque nas coisas mais essenciais estamos plenamente de acordo. Segundo lugar, nós temos aí o segundo ponto, só tem 2 pontos, sermão de 2 pontos, temos aí do versículo 2 ao versículo 3, a fonte e os efeitos celestiais da unidade. Primeiro nós vimos a excelência da unidade, certo? E agora nós vamos ver a fonte e os efeitos da unidade. O salmista, ao exaltar a beleza da comunhão entre os irmãos, ele não se limita em descrevê-la apenas como boa e agradável. Ele quer que vejamos essa unidade, que contemplemos a sua natureza, que contemplemos os seus efeitos. E para isso, então, ele lança aqui mão de 2 imagens simbólicas. E eu confesso que, quando eu lia este salmo, eu ficava pensando, como é que isso se aplica a nós, né? Óleo que desce sobre Arão e o orvalho que desce de Hermon. E ambas imagens destacam o mesmo movimento, algo que vem do alto e desce, abrangendo e tocando tudo em seu caminho. A unidade verdadeira não é construída de baixo para cima, como quer os movimentos sociais, como quer as grandes instituições do mundo, quer criar um mundo sem fronteiras, como sonhava John Lennon e tantos outros. Não é possível isso. A unidade só é possível quando ela é derramada do céu. Deus derrama do céu para seu povo. Diz aí no versículo 2, venha comigo, versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. A primeira imagem, ainda que distante da nossa cultura, era sagrada e familiar ao povo de Israel.
Quando Arão foi consagrado ao ministério sacerdotal, nós temos isso registrado lá em Êxodo, no capítulo 29, versículo 7, Deus ordenou que ele fosse ungido com óleo. E o óleo era preparado segundo uma receita exclusiva, dada pelo próprio Senhor, não era qualquer óleo. Hoje em dia as pessoas que ainda acham que deve sair ungindo os outros por aí, eles usam óleo aí, não sei de onde vem, mas esse óleo, era um óleo preparado, exclusivo. A receita era dada pelo próprio Deus. Era um composto aromático, refinado, perfumado e santo, separado para este propósito. Nenhum outro óleo poderia imitá-lo. Ele simbolizava não apenas a separação para o serviço, mas também a presença e o favor de Deus sobre aquele a que media entre o povo e o Senhor. Ou seja, ele estava recebendo então aquela unção, sendo separado para um propósito específico. Davi escolhe essa imagem não é por acaso. Ele fala deste óleo precioso. Mais uma vez ele usa a palavra tove aqui, poderia ser trazido, que é trazido por bom, como símbolo de comunhão espiritual entre os irmãos. O óleo não permanece estagnado, mas ele flui da cabeça à barba, a gola das vestes. É uma progressão que mostra então a bênção da unidade que não se isola em um só membro da comunidade, mas ela transborda e alcança e transforma todos. A repetição do verbo hairad aí, que é traduzido por descer, reforça essa ação divina. A comunhão, então, é como um rio de bênção que desce do céu, alcançando o corpo inteiro do povo de Deus. Depois ele usa uma outra imagem aí, que é a imagem do orvalho sobre Hermon. Orvalho sobre o orvalho de Hermon sobre os montes de Sião. Veja aí versículo 3. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Segunda imagem também é uma imagem bastante vívida, o orvalho refrescante de Hermon, aquela montanha alta, úmida, do norte de Israel, caindo sobre Sião, esse orvalho caindo sobre Sião, uma região mais seca e distante. Essa transposição geográfica serve ao propósito poético. O que Davi quer mostrar não é um fenômeno meteorológico, literal, mas a ideia é de que a bênção de Deus pode alcançar lugares de aridez espiritual, quando há comunhão entre os crentes. Mais uma vez, o verbo aqui, descer, é usado sublinhando a origem celestial desse refrigério. O orvalho suave e silencioso, símbolo da vitalidade, do renovo, da vida em meio à sequidão. Assim é a comunhão. Ela traz frescor à alma, renova as esperanças, consola os corações cansados, fertiliza o solo da fé. E o que acontece nesse lugar que os irmãos vivem em união? Qual é o efeito desta bênção, desta união que desceu dos céus e alcançou a todos, e então os irmãos permanecem nesta bênção? Porque nós não somos chamados para criar a união, nós somos chamados para permanecer unidos. A união já foi providenciada por Deus. E o que acontece quando os irmãos vivem esta unidade que foi derramada dos céus?
e, como veremos mais adiante, conquistada por Cristo? A resposta é extraordinária. Veja aí no finalzinho do Salmo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Não é extraordinário isso? Ali ordena a sua bênção e vida para sempre. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Davi não apenas diz que Deus envia ou dá a bênção, ele diz que ele ordena a bênção ali, onde? No meio do povo de Deus, em união. Quando há união, quando a união é mantida, há bênção. Bênção. Como eu já disse, não é uma possibilidade, Davi coloca aqui como uma certeza. A bênção não é uma consequência natural da unidade, mas é uma ordem soberana de Deus, sobre uma concessão já decretada dos céus. Essa bênção que não é passageira, mas ela é para sempre. Trata-se aqui de uma expressão que aponta para a eternidade, para a plenitude de uma vida em comunhão com Deus. Já em Sião, nos dias de Davi, de forma tipológica, o povo desfrutava uma antecipação da vida escatológica, da vida que estava por vir. Mas hoje em Cristo, vivemos a realidade prometida, a vida eterna que já foi inaugurada no meio do povo, unido pelo Evangelho, e que será consumada de forma plena e absoluta, quando finalmente o nosso Senhor voltar. Portanto, irmãos, quando vivemos em comunhão, estamos não apenas obedecendo a um ideal ético, não estamos obedecendo a um ideal ético, ou cultivando um valor social, estamos manifestando uma realidade celestial, expressando a própria natureza de Deus, que é trino e é uno, experimentando a unção e o refrigério do Espírito Santo. E assim aprendemos que a verdadeira comunhão consagra o povo de Deus, vivifica o povo de Deus, glorifica a Deus e derrama a sua bênção sobre o seu povo. Agora, o que é que nós aprendemos aqui? Algumas lições aqui importantes. Primeiro, valorize e cultive a comunhão como uma expressão da nova criação em Cristo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. A comunhão, então, entre os crentes, não é apenas uma realidade funcional e organizacional, é uma expressão da nova criação que Deus começou em Cristo. Aqueles que foram reconciliados com Deus também foram reconciliados entre si. Uma pessoa não pode ser reconciliada com Deus e não se reconciliar com o seu irmão. A comunhão não é algo que adicionamos à vida cristã, ela é essencial nessa nova identidade. Viver isolado da comunhão dos santos é viver como se a nova criação não tivesse começado. Por isso você tem que participar da igreja, com regularidade, com interesse, com alegria. E eu não só me refiro a vir ao templo, ao local de adoração, que não temos mais templo hoje, ao local de adoração, mas viver a vida da igreja. Não veja a comunhão como algo opcional, porque algumas pessoas pensam assim. Elas dizem: bom, eu tenho uma igreja para congregar, eu vou lá,
no domingo, acho muito bonito as músicas, os cânticos, e depois essa pessoa desaparece. Ninguém sabe nada. Não tem amigos, não convivem, não conversam. Não tem nenhum interesse sobre a vida da igreja, o que acontece. Comunhão consiste em conviver. Não é opcional. Veja isso como um grande privilégio e também como uma responsabilidade espiritual. Por isso devemos estar no culto, nos pequenos grupos, nas casas, conversando, se interessando. Tem pessoas que precisam de você, de uma palavra, de uma oração, uma necessidade específica. Ore com os seus irmãos, irmãs, caminhem juntos. Segundo, busque reconciliação como um ato de adoração e obediência. Porque o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, ele vai dizer o seguinte: se você trazer o altar a sua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Essa união que foi conquistada, ela deve ser mantida. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que não há verdadeira adoração sem reconciliação. A comunhão entre os irmãos não é um adorno moral, é a condição para que o nosso culto seja aceito. Deus se agrada mais da paz entre os filhos do que das canções que entoamos com mágoa no coração. Alguém que você tem evitado na comunhão da igreja? Existe ressentimento, orgulho, dureza? Não adie o perdão. Tome a iniciativa. A cruz de Cristo nos capacita a perdoar, mesmo quando parece imperdoável. Reconciliar-se é um ato de adoração. Terceiro lugar, combata o espírito faccioso, preserve a unidade do espírito com humildade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em o mesmo pensamento, em o mesmo parecer. É a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A igreja de Corinto foi marcada por divisões e Paulo não tolera partidarismo disfarçado de piedade. Ele clama por unidade, não uniformidade, mas submissão ao Senhor. As pessoas não são iguais, são diferentes, mas devemos nos unir e naquilo que, obviamente, nós fomos chamados, que é a graça de Deus. A nossa tarefa não é produzir a unidade, mas é preservá-la com humildade, com mansidão, longanimidade. Fique atento ao coração faccioso, murmurações, favoritismo, polarização dentro da igreja. Recuse alimentar conversa que semeia divisão. Quando vi alguém causar cisão, confronte com amor. A comunhão, ela é preciosa, preciosa demais, para ser ferida por ego, por vaidade. Exerça mutualidade com disciplina de santificação. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, entranhados de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. O apóstolo deixa claro
a vida cristã é coletiva e intensamente prática. A igreja é o lugar onde aprendemos a suportar, a perdoar, a corrigir, a amar, a carregar fardos. Como diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 12, carregar fardos um dos outros. Tudo isso forma um solo fértil para o crescimento espiritual. Como é que você vai poder demonstrar o fruto do Espírito se você vive num ambiente onde esses frutos do Espírito não é necessário ser mostrado? Por isso que, enquanto estivermos aqui, como igreja militante, nós temos um solo fértil para o crescimento espiritual, lidando então com as dificuldades dos relacionamentos, se esforçando para manter esta unidade. Aprendemos também aqui que devemos testemunhar o mundo por meio de uma comunhão visível dos santos. O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 35, ele disse que nisto conhecerão que todos sois meus discípulos. Conhecido em quê? Se tiverdes amor uns aos outros. O que Jesus Cristo está dizendo é que quando as pessoas olharem para nós, elas vão saber se somos discípulos de Cristo ou não, pelo amor que demonstramos para com os nossos irmãos, para com os outros. A unidade entre os crentes não é apenas uma bênção interna, é um testemunho público. A igreja unida revela ao mundo que Cristo vive. Cada vez que membros distintos, de gerações diferentes, de visões variadas, vivem em paz, o mundo então vê o milagre que o mundo persegue e não consegue, que somente o Evangelho explica. Quando você ama um irmão que pouco tem em comum com você, quando você perdoa, quando você serve, quando você consola, você mostra ao mundo os valores do reino, o milagre do Evangelho. A comunhão dos santos é uma apologética viva, um sermão vivo para o mundo. Sexto lugar, alimente-se da comunhão como um sinal de vida eterna já iniciada. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, diz João. Por quê? Ele diz, porque amamos os nossos irmãos. A comunhão dos santos é um dos sinais da regeneração. O amor do povo de Deus não é natural, como nós já vimos no Salmo, não é uma coisa que nós criamos, ela desceu dos céus, é fruto do novo nascimento. Assim como o salmista diz, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. O apóstolo João afirma que o amor aos irmãos, então, é um sinal de que esta vida eterna já começou. Examine-se. Se você despreza a comunhão, evita a igreja, vive indiferente ao corpo de Cristo, talvez você precise considerar que você ainda não passou da morte para a vida. E eu o exorto, arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. E receba a vida eterna. E seja unido ao povo de Deus. Eu quero terminar, irmãos, mas eu não posso terminar sem falar ainda de algo que é importante neste salmo. Se algo que aprendemos com o Salmo 133 é que a unidade dos irmãos é uma dádiva que desce do alto, uma bênção ordenada por Deus, um reflexo do caráter santo dele.
Mas essa unidade, ela se manifesta plenamente na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote, maior que Arão. Davi menciona Arão, o sumo sacerdote de Israel, como símbolo da comunhão consagrada, mas Arão era apenas uma sombra. O verdadeiro e perfeito sumo sacerdote é Jesus, o Filho de Deus, que não foi ungido com óleo material, mas com o Espírito Santo em plenitude, como está escrito lá em Atos, no capítulo 10, versículo 38. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E assim como o óleo sobre Arão fluía até a orla das suas vestes, a unção de Cristo, que é o Espírito Santo, transborda sobre a igreja. Por isso que nós não cantamos mais assim, pedindo para ser ungido, porque já fomos ungidos no Pentecostes, quando Jesus Cristo então subiu aos céus, Ele então nos deu o seu Espírito a toda a igreja. Sem medida, que nos une em um só corpo. Ali nasceu uma comunidade unida, em Pentecostes, unida, santa, cheia de temor e alegria. Portanto, a unidade dos irmãos é mais do que uma virtude moral, é uma realidade espiritual enraizada da nossa união com Cristo. Só há comunhão verdadeira onde há vida em Cristo. Cristo também é o novo e eterno Sião. Davi fala de Sião, o lugar onde Deus ordena a sua bênção e vida para sempre. Ora, Sião no Antigo Testamento era um símbolo da presença de Deus entre o seu povo, mas no Novo Testamento, a Jerusalém Celestial, a Sião verdadeira, é a comunidade dos redimidos em Cristo, onde Ele habita. O autor dos Hebreus diz, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 24, mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aos muitos milhares de anjos, Jesus, o mediador da nova aliança. Ali está a bênção eterna, diz o autor dos Hebreus. Ali está a vida para sempre. Essa realidade que já se iniciou em nós. A vida eterna que não é apenas uma promessa futura, mas é uma posse presente daqueles que estão em Cristo. Como diz João 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E por fim, a oração sacerdotal de Cristo é, de certo modo, um eco do Salmo 133. O Senhor Jesus Cristo, lá em João, capítulo 17, versículo 21, Ele ora para que todos sejam um, como Ele é um com o Pai. Ele diz assim, para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, e que também sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O salmista viu a unidade como algo bom, agradável e abençoado. Cristo vê então como algo essencial para a missão e para a glória de Deus, para ela ser revelada ao mundo. A unidade da igreja, portanto, não é um acessório. Lembre-se bem disso. E eu termino aqui. A unidade da igreja não é um acessório, é um testemunho vivo do Evangelho. Que Deus nos abençoe.